Pela manhã nós estamos no capítulo 14. Hoje ficamos aí no capítulo 14, domingo que vem iremos fechar a lição que vai até um pedaço do capítulo 15. Foi muito bom, muita participação, pena que muitos irmãos não puderam vir e por isso a gente lamenta, porque é um estudo bíblico diferenciado, porque à noite é uma pregação, a gente resgata alguns princípios apenas. Mas eu queria que você ficasse com o texto aberto, nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos dar uma caminhada por todo ele. Não é? Lembrando que no capítulo 7, o capítulo que nós já meditamos sobre ele, nós concluímos falando a respeito da grande luta, que não é apenas a luta do apóstolo Paulo, mas a grande luta de todos nós. E eu disse que muitas vezes a pessoa diz assim, puxa vida, por que eu continuo tendo os desejos que eu não gostaria de ter? Por que eu continuo usando a língua da maneira que eu não gostaria de usar? Será que eu não converti? Será que eu estou apenas enganado com respeito ao meu encontro com Jesus? E a gente aprende que realmente a tentação ela continua existindo. E a luta continua. Mas, no capítulo 8, nós vamos ver que temos algumas certezas que nos ajudam a vencer nesta luta. Nós estamos livres. E agora? Posso cruzar os braços, ficar confortável na minha posição, ou eu tenho que tomar alguns cuidados, aprender algumas lições para que eu tenha uma vida de vencedor. Então, caminhe comigo nesse capítulo de maneira rápida para nós constatarmos algumas verdades que vão nos ajudar. Primeiro, lembrar que a nossa posição mudou. Nós já temos falado assim, olha, antes eu estava debaixo da lei, agora estou debaixo da graça. Antes eu era escravo do pecado, agora sou liberto. Sou escravo ou sou submisso ao Senhor. Não é? A nossa posição mudou. Existe hoje uma nova lei atuando na vida daqueles que receberam Jesus. Que nova lei é esta que atua na vida das pessoas que receberam Jesus? É a lei do Espírito da vida. E isso está nos primeiros 8 versículos. Esta lei do Espírito da vida trouxe a você e a mim, a nós, plena libertação. Preste atenção. A lei anterior mostrava a nossa impotência. Quem está debaixo da lei do Velho Testamento, se frustra, porque ele não dá conta de lutar e vencer os desafios da lei. Puxa vida, como é que eu faço? Eu não consigo. Não é? E Paulo falou dessa luta que ele tem. Com a sua força ou com as suas forças não vai dar. Agora nós temos uma outra lei que está atuando em nós, e esta lei veio para mostrar poder, para que você submeta e obedeça o Senhor. Vamos aprender algumas coisas sobre esta nossa nova posição. Primeiro, a vitória de Cristo foi completa. Você pode ler o verso 1 comigo? Está aí na tela para lermos na mesma versão. Vamos juntos? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém ou não? Você entendeu isso aí? Não há mais condenação. O que significa quando diz não há mais condenação? Significa que não há mais débitos. Sabe por que a gente tem que alegrar com esse primeiro versículo? Temos que nos alegrar porque se você está em Cristo, a sua conta já foi paga. Se você está em Cristo, ninguém pode te cobrar mais nada do ponto de vista espiritual. Se você está em Cristo, já não tem mais tribunal, já não tem mais acusação, já não tem mais condenação. Você está livre. Amém? Você crê nisso? Então, veja bem, a nossa grande vitória está nesta primeira afirmação do apóstolo Paulo. Aqui começa.
Você, meu querido, caminhe com tranquilidade. Não é? Viva a vida cristã com tranquilidade. Porque você não está mais debaixo de condenação, porque a conta que você devia já foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, nenhuma condenação há, deve ser celebrada porque o combustível do pecado é a culpa. A culpa escraviza. A culpa leva você a viver uma vida depressiva. Mas agora você não precisa carregar a culpa no coração mais. Certo? Isso não é legal? A culpa escraviza. A culpa é o combustível do pecado. Mas o sentimento de culpa acabou. Acabou. Jesus levou sobre si o pecado de todos nós, por isso nós não precisamos mais ficar sofrendo com essa questão da culpa, escravizados pela culpa. Vamos comemorar. O que o texto diz na sequência do versículo 1 é que nós temos agora um espírito de vida em nós. E se temos um espírito de vida, não vamos nos deixar enganar pela carne e nem pela velha natureza. O grande desafio é que então nós precisamos inclinar as nossas vidas para as coisas do Espírito, para então crescer na graça do Senhor Jesus. Segunda constatação na nossa caminhada: o Espírito Santo está em nós. Você entendeu a primeira? Só para a gente entender aqui o raciocínio do texto. A primeira é: você está em Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você está em Cristo. Lembra daquele adesivo de carro? Você não está em crise, você está em Cristo. Não é? Agora, a segunda constatação do texto: o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está em você. Então fala aí, o Espírito Santo está em você. Meus queridos, esse é um presente extraordinário que nós recebemos. Não somos mais prisioneiros dos impulsos, dos pulsos, dos instintos, dos sentimentos. Agora nós somos submissos ao Espírito Santo, que me dá condições de viver de acordo com o que Deus quer. Interessante, eu não dou conta de viver de acordo com o que Deus quer com a minha própria força, isso frustra. Toda vez que eu tento, eu me decepciono. Agora, se eu me lembrar que dentro de mim há um presente que Deus me deu, que é o Espírito Santo, com a força e o poder do Espírito Santo, eu consigo. É isso que faz a diferença. Por isso eu tenho que me inclinar para as coisas do Espírito. Você pode viver de acordo com o versículo 5 de duas maneiras. Apesar da letra estar um pouco menor, vê se você consegue ler comigo o versículo 5. Vamos lá? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Sabe o que nós aprendemos com esse versículo? Que nós temos duas opções, duas alternativas, duas maneiras de viver. Uma delas, inclinadas para o Espírito. Inclinada para o Espírito. A outra, inclinada para a carne. Mente do Espírito ou mente da carne significa inclinação para as coisas do Espírito ou inclinação para a carne, para o domínio da carne. Quando a gente dá uma olhada na palavra carne ou corpo, no contexto do texto de Paulo, a gente não pode deixar de se lembrar um pouquinho da época dos gregos ali, em que eles diziam que a carne era terrivelmente má e que a alma estava presa na carne. Por que nós temos desejos ruins? Isso não é bíblico isso é uma filosofia grega da época dos escritos de Paulo. O corpo é mau e você tem a alma presa dentro do corpo que é mau, por isso você tem inclinação para o mal. Agora, quando nós olhamos para este texto, nós não precisamos pensar dessa forma, porque o corpo ele não precisa ser um corpo mau. Se o Espírito Santo está em você, quem vai controlar é o Espírito Santo.
Sua alma não está presa, sua alma está livre. Nós estamos falando de liberdade. Você está livre em Cristo Jesus. Então você não precisa ficar debaixo do domínio da carne. Quem vive segundo a carne e quem vive segundo o Espírito tem características diferentes. Segundo a carne, morte, escravidão. Segundo o Espírito, vida e liberdade. Qual que você quer? Morte e escravidão ou vida e liberdade? O grande desafio desse segundo ponto é viver de maneira controlada pelo Espírito. Eu vou me inclinar para o Espírito. Tem um livro do Tim LaHaye, escrito há muitos anos atrás, Vida Controlada pelo Espírito, ou Temperamentos Controlados pelo Espírito, para mostrar o seguinte: você precisa do Espírito para te dar condições de dominar os impulsos que você tem por aí, que é aquela luta que Paulo falou no final do capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. E ele dá um grito de desespero. Miserável homem que eu sou. Por que eu tenho tanta inclinação para o mal? Por que eu cometo tanta coisa errada? Eu até tenho boa intenção. Eu termino de fazer o que é errado e digo, eu nunca mais vou fazer isso. De repente eu me vejo caindo novamente. Eu não consigo me libertar. E Paulo não está falando da vida velha dele, não. Ele está falando da vida dele depois do encontro com o Senhor na estrada de Damasco. É a luta de Paulo, que é a sua luta, que é a minha luta, que é a nossa luta. Por isso, se você quer ter vida, viva controlado pelo Espírito Santo. E esse é o grande desafio. Mas a pergunta é, quem é o Espírito? O verso 11, eu não vou ler todo o texto, alguns versículos eu vou citar. O verso 11... ele mostra que o Espírito Santo é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A pergunta é, por que Paulo usa esta lembrança de que foi Jesus que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos? É para dizer para você e para mim uma coisa interessante. Meu querido, o Espírito Santo que está em você, disponível para você, que foi doado a você, ele é um Espírito poderoso. Você sabe por que você dá conta de vencer o mal agora? Porque o Espírito que está em você é o Espírito que ressuscitou Jesus. Você tem forças, porque o Espírito absolutamente poderoso te fortalece. Porque o Espírito que ressuscitou Jesus um dia vai ressuscitar você também. Por isso, não viva segundo a carne. Se você quer vencer esta luta, viva segundo o Espírito, esse Espírito poderoso que o Senhor nos deu. O fantástico é que a gente acaba fazendo uma conclusão de tudo isso. Sozinho não dá para pagar a conta. Aí Deus mandou Jesus. Sozinho não dá para viver em santidade. Então Deus mandou o Espírito Santo. Amém ou não? Você entendeu? Qual que é aquela frasezinha antiga, nossa, que está segurando aí para nós um princípio que nós não queremos esquecer dele? Jesus morreu na cruz para nos tirar do... para tirar da onde? Fala alto, gente. Para nos tirar da onde? Do inferno. Mas ele mandou o Espírito Santo para quê? Para tirar o inferno de nós. Isso é santidade. O primeiro é salvação, o segundo é santidade. E aqui está uma confirmação disso no capítulo 8. Tanto a salvação, como a justificação, como também a santificação, não pertence a você, pertence a Deus. Interessante, a primeira vez que eu ouvi isso foi com um pastor que veio para o nosso encontro de casais alguns anos atrás. Não é? E ele disse o seguinte, santificação é obra da graça. Porque até então, eu confesso para você que eu tinha uma imagem meio de que santificação era fruto de um esforço, de um sacrifício, um jejum. Não, se você quer viver uma vida de santidade, você precisa ter algumas disciplinas. Não é? O Ivênio, que tem até um livro sobre esse assunto, Ivênio dos Santos, que pregou no nosso encontro de casais há uns anos atrás. Ele disse, olha, santificação também é obra da graça de Deus. Sem a graça de Deus não dá, gente. Portanto, eu preciso de Jesus para minha salvação e eu preciso do Espírito Santo para minha santificação. Não queira fazer isso com a sua força, porque você vai se decepcionar.
não é? É obra de Deus, é Deus quem faz. A vitória do Espírito sobre a carne está escrita dos versículos 6 até o 11. Mas a gente, vez por outra, insiste em deixar que a velha natureza e a carne nos engane. Nós não somos vencedores e somos derrotados porque nós não nos mantemos submissos ao Espírito Santo. Cedemos às inclinações e não buscamos aquele Espírito que já está em nós. Continuando a caminhada pelo capítulo 8, o terceiro item que eu quero destacar é que bênçãos presentes foram recebidas através do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio sozinho. Quando Deus nos deu o Espírito, junto com Ele nos deu muitos presentes. E eu quero destacar alguns aqui na nossa meditação. Em primeiro lugar, bênção da direção. Você agora não está desnorteado, sem saber para onde vai, jogado de um lado para o outro, perdido no caminho. Você agora tem rumo, você agora sabe aonde está, sabe para onde está indo. E olha o que diz o verso 14. Toda vez que eu citar o texto, eu quero que você leia comigo. Vamos juntos? Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito de Deus? Se você não é, pode ser hoje. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu não quero ficar perdido, desnorteado, sem saber onde estou. Eu quero ter direção. E o Espírito Santo, quando veio habitar em mim, ele trouxe direção. Outra bênção, a bênção da adoção. Verso 15, leia comigo. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Eu não quero comentar isso aqui agora, não. Daqui a pouquinho, nas conclusões desse ponto, eu vou comentar esse versículo. Verso 16. Bênção do testemunho. Leia comigo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Mais dois ainda, esse mais um. Bênção da herança, verso 17. Leia comigo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A assessoria especial do Espírito Santo. Agora a gente pula lá para o verso 26. Leia comigo esse verso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, você é um filho de Deus. Amém? Talvez eu não estou falando novidade para você. Sabe por quê? Não. Porque por aí você ouve pessoas dizer assim, todo mundo é filho de Deus. Está errado as pessoas que dizem isso? Talvez não, dependendo da forma como você encarar. Você viu quando alguém falou assim, fulano, me ajuda aí, eu também sou filho de Deus. Será que essa pessoa está errada? Talvez não. Você sabe de uma coisa? Todos nós somos filhos de Deus em Adão. Sabe por quê? Porque Deus foi quem deu origem ao homem. Foi Deus quem criou Adão. E todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós somos filhos de Deus em Adão. E aí você diz assim, puxa vida, pastor, que alívio eu saber que eu sou filho de Deus, independente de eu ser convertido, independente de eu ter aceitado Jesus, independente de qualquer coisa, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus por causa da sua origem. Mas você acha que tem vantagem de ser filho de Deus por causa da sua origem? O que Paulo está dizendo é que a vantagem é ser filho de Deus por causa da sua natureza. E a natureza de Deus você só recebe o dia que você recebe Jesus no seu coração. Você sabe o que importa? É ser filho de Deus em Cristo e não ser filho de Deus em Adão.
Se você é filho de Deus em Adão, você apenas teve a sua origem em Deus. Mas se você é filho de Deus em Jesus Cristo, você tem intimidade com Ele. Você pode chamá-lo de Abba Pai, que traduzido numa linguagem bem popular é papaizinho, alguém com quem eu falo todo dia, toda hora, em qualquer lugar, porque com Ele eu tenho intimidade. Só tem intimidade quem é filho de Deus em Cristo Jesus e não quem é filho de Deus em Adão. Quem é filho de Deus em Adão é rebelde. Quem é filho de Deus em Adão está longe, está distante. Quem é filho de Deus em Adão está fugido da presença de Deus, fora do paraíso. Mas quem é filho de Deus em Jesus recebeu a nova natureza, porque recebeu o Espírito Santo, então você recebeu a natureza de Deus em você de novo. O Espírito Santo na sua vida significa a natureza de Deus em você. Agora, se isso não bastasse, nós também temos uma outra conclusão ou aplicação. Deus, quando nos deu o Espírito Santo, Ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo. Que Deus maravilhoso, completo nós temos. É como se Deus tivesse dito assim: eu mandei Jesus para pagar a conta. E você foi salvo. Mas e agora? Como é que vai ser a sua caminhada? E aí Deus diz: eles vão precisar de mais uma força para vencer as tentações da vida e para dar para eles uma vida vitoriosa. Então eu vou mandar para eles também, eu vou doar para eles o Espírito Santo. Deus pensou em tudo. E aí esse Espírito Santo que Deus nos deu, nos assessora até mesmo nas nossas orações. Porque não sabemos orar como convém. Queridos, cá para nós, tem muita gente que vai pensar diferente, eu respeito, mas orar não é fácil. Você acha orar fácil? Você acha simples orar? O desafio da oração não é simples e nem fácil. Você vai orar para um Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Você vai orar para um Deus que é soberano e tem propósito em todas as coisas. Aí você não sabe usar as palavras da maneira correta, corre o risco de estragar tudo. Porque você vai orar de maneira errada. Então orar é fácil, gente. Mas aí a Bíblia diz que Deus mandou o Espírito Santo para nos assessorar na oração. E o Espírito Santo faz isso com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa? Significa que independente de você crer de um jeito ou de outro, algumas pessoas vão dizer assim: pastor, esses gemidos inexprimíveis é uma experiência espiritual transcendental, diferente, que se manifesta, por exemplo, com línguas estranhas. Eu não tenho nenhuma dificuldade em crer nisso. Mas eu não posso reduzir essa experiência a apenas isso. Agora, quem de nós que já é convertido há algum tempo, que nunca viveu a experiência de fazer uma oração e dizer: puxa vida, que dificuldade. Parece que a minha oração não valeu, foi nada. Parece que não passou nem do forro da casa. Que dificuldade essa oração. Mas quem de nós não viveu uma experiência também de repente, curvar para orar e dizer: meu Deus, que coisa extraordinária. Como que esta oração hoje foi tão diferente? A gente parece que estava assim, vendo o Senhor bem pertinho, falando conosco, sabe? Parece que saiu dos nossos lábios e das nossas bocas as palavras certas, do jeito certo. Parece que a gente soube o que dizer, como dizer, tudo fluiu da maneira correta. Você sabe como é que eu explico isso? Sendo com experiências de êxtase ou não, é a presença do Espírito Santo te assessorando nas suas orações. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz isso. Ele acompanha você nesse processo. Há algo sobrenatural. Você acredita que há algo sobrenatural? Já viveu essa experiência do sobrenatural? Deus
não é o Deus ordinário que muita gente tem por aí, é Deus que se manifesta de maneiras especiais na hora que Ele quer se manifestar através do Espírito Santo na sua vida. Quarto, bênçãos prometidas para o nosso futuro. O que é que nós falamos até agora? Primeiro, você está em Cristo. Segundo, o Espírito Santo está em você. Terceiro, tem bênçãos que foram te dadas através do Espírito Santo, bênçãos presentes, que você tem à sua disposição agora. Mas esse capítulo também nos fala de bênçãos futuras. Há uma esperança no coração daquele que serve a Jesus. Conversão não é apenas um acontecimento emocional ou psicológico. A conversão é algo sobrenatural de Deus, é novo nascimento, acompanhado de promessas, tem plena redenção prometida. E isso deve encher o coração de todos nós de entusiasmo, de alegria. Que bênçãos são essas? Leia comigo esses versículos aí, a dimensão cósmica do sofrimento, para depois a gente chegar na promessa. Vamos ler juntos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Vejam só. Em primeiro lugar, a natureza sofre, diz o texto. Parece que existe um efeito estufa do pecado. O pecado atingiu tudo. Foi uma célula cancerosa que atingiu, inclusive, a natureza, o universo. Todas as coisas criadas por Deus foram afetadas pelo pecado. Algo não cheira bem no planeta. Há alguma coisa que a gente sabe que não está normal. A natureza reage. E nós temos visto muitas catástrofes acontecendo ao redor do mundo. Por isso, aguardamos que quando Jesus voltar, isso vai mudar. A natureza será redimida também. O cristão verdadeiro sofre. Atenção, irmãos, aqui, eu queria que todo mundo prestasse atenção nesse momento da mensagem. O cristão sofre, e eu vou te dar uma má notícia, vai sofrer até a volta de Jesus. E se alguém pregar outro evangelho, não acredite. Porque o que a palavra de Deus diz é que você vai reagir contra o pecado. Quem é que reage contra o pecado sem ser atingido, sem ser afetado? O que a Bíblia diz é que você não pode se conformar com este mundo, com este século. Como é que você vai estar se você não conforma com este século? O príncipe deste mundo e deste século não vai ficar satisfeito com você. Você sabe quem é que vive bem? É quem não tem consciência ainda de Deus, porque está do lado de lá. Não tem perturbação. Lembra quando a gente falou da ditadura do mal? Você só entende que é ditadura o dia que você se liberta dela. Quando você não se liberta dela, aí você entende que era uma ditadura. Ditadura do mal, ditadura do pecado. Mas antes disso acontecer, você está lá pensando que está de boa, que ninguém está te perturbando, aí você converte, vem as perturbações, porque o verdadeiro crente sofre. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você entrar em confronto com a injustiça, com a maldade, com a miséria, com as manifestações do mal, com as manifestações do pecado, leva você a experimentar uma dose de sofrimento. Portanto, a natureza sofre, mas o cristão verdadeiro também sofre.
Aí o que acontece? Há uma promessa no texto. A redenção será plena. Primeiro, nós vamos aprender pelo texto que a vida vai triunfar sobre a morte. O bem irá triunfar sobre o mal. A glória que aguarda a igreja vai ser mais do que a glória da igreja. Vai ser a glória do planeta. Haverá um novo céu e uma nova terra. Vai ter algo novo. A salvação, meu querido, não é passaporte para a ausência de lutas e problemas e sofrimento, mas é o passaporte para uma vida debaixo de uma promessa maravilhosa de redenção plena. O Senhor Jesus vai triunfar. E junto com Ele vai triunfar a sua igreja. A recompensa será esta: a glória da igreja e a glória do planeta. E para terminar, o cântico de vitória. Nós conhecemos bem esse cântico de vitória. Vejam só. Em primeiro lugar, se Deus nos deu a salvação em Jesus, nos deu o poder do Espírito Santo, você pode responder essa pergunta? Quem nos condenará? Faltou um S aí. Quem vai te condenar, meu irmão? Quem? Você pode responder quem? Ninguém. Por que ninguém, meu irmão? Porque Deus te deu o que Ele tinha de mais precioso para te salvar. Ele te deu Jesus. Deus te deu o poder do Espírito para te santificar, te dar vitória nas lutas diárias. Portanto, ninguém vai poder levantar a voz e a mão e o dedo contra você. Vejam só, se Ele nos amou a ponto de dar seu único filho, que era o que havia de mais precioso, você pode responder essa outra pergunta? Quem vai nos separar, ou quem nos separará desse amor? Alguém pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém. Ninguém pode separar. Em Cristo Jesus, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, você tem a presença do amor de Deus que é inabalável. Daqui a pouco eu vou terminar com essa frase. A vitória do cristão é, portanto, a vitória do Espírito Santo, porque é pelo poder do Espírito que você pode ter o cântico de vitória. Muitas vezes, o cristão olha para o seu redor, vê as lutas, as dificuldades, e diz assim: eu vou vencê-las, e se frustra. Sabe qual é o meu desafio hoje à noite, caminhando para terminar a nossa meditação? É para que você saia do centro de você mesmo. O grande problema que você enfrenta, sabe quem é? Você. O meu grande problema sou eu, meu irmão. O grande problema seu é você. Você é o centro. Você quer resolver com a sua inteligência, você quer resolver com a sua força, você quer resolver com a sua capacidade. Saia do centro e diz assim: eu vou colocar Jesus no centro. Eu vou colocar o Espírito Santo no centro. Eu vou pôr Jesus e o Espírito Santo para controlar minha vida. Eu quero ver quem é que vai te vencer. Eu quero ver qual é o inimigo que vai te derrotar. O dia que você sair de cena e colocar Jesus em primeiro lugar, acabou. Você não vai ser apenas vencedor. Você vai ser mais do que vencedor. A vitória do cristão não é não sofrer. A vitória do cristão é não ser derrotado pelo sofrimento. Amém ou não? Tem uma ilustração de um texto de John Piper que eu li hoje. E ele disse que há 7 quarteirões da casa que ele morava, há uns 20 anos atrás, me parece, 1990, 80 e pouco, ou quase 1990. E diz que ele passou lá e observou que uma máquina muito grande estava fazendo uma escavação naquele terreno. E como durou alguns dias, um dos dias ele chegou lá perto e viu que o buraco já estava muito fundo, profundo.
Aí ele percebeu que era o buraco para se lançar à base de um prédio. Mas ele ilustra, ele diz que aquilo levou ele a refletir o seguinte: quanto mais fundo for o buraco, quanto mais terra essa máquina tirar daqui, maior deverá, ou mais forte deverá ser o prédio que aqui será construído. E naquele momento ele sentiu, né, uma aplicação muito próxima desse texto de Romanos capítulo 8, que fala a respeito desse prédio da promessa de Deus. O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas mesmo, coisas boas e coisas ruins, todas elas cooperam para o bem. E às vezes, o sofrimento que você está passando, você não está conseguindo entender. Será que esse sofrimento tem propósito? Tem. Deus não vai deixar nada sem propósito na sua vida. E o buraco está muito fundo. E está muito fundo, está doendo muito, está sofrendo muito. Mas sabe qual é a aplicação? Pode estar certo que Deus está preparando para construir uma grande promessa na sua vida, em cima desse alicerce profundo que Ele está fazendo nela. É um alicerce profundo que vai gerar uma construção sólida de uma promessa maravilhosa, cooperando para o seu bem. A questão não é compreender. Fé não é caminhar de acordo com compreensão. A questão é crer. É aceitar que todas as coisas, sem nenhuma exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, a vitória do cristão não é não sofrer. A vitória do cristão é não ser derrotado pelo sofrimento. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Dois grupos que Ele age para o bem: os que Ele amam e os que foram chamados. Ser amado pelo Senhor. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E Deus está te chamando hoje também. Não é igual você chama um menino: ô menino, vem cá. Não é igual você chama um cachorro: Rex, titio, Rex, vem cá. Não é assim que Deus chama. Deus chama para um propósito. Deus chama porque Ele quer cumprir na sua vida uma promessa. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Queridos, muitos irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deus quer ter muitos filhos. Você é filho de Deus em Adão ou em Jesus? Porque os filhos que Deus quer ter, está aqui escrito. Olha qual é o tipo de filho que Deus quer ter. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer ter muitos filhos parecidos com Jesus. Jesus é o primogênito. Jesus é o modelo. E Deus quer ter muitos filhos que sejam irmãos do primogênito que é Jesus e que sejam parecidos com Jesus. O amor de Deus por nós é inabalável. Podemos até não ter muito controle sobre o presente, mas o nosso futuro está garantido. O amor de Deus é aquele que você, olhando para as Escrituras, diz: nada e nem ninguém poderá me separar desse amor que está em Cristo Jesus. E por isso, nem a morte, porque quando a morte vier, ao invés de me separar desse amor, ela vai me lançar nos braços eternos do Senhor. E eu vou desfrutar de todas as promessas que estarão ao meu dispor. Feche os seus olhos. Nós vamos ouvir uma canção que tão conhecida, nós vamos cantar junto em oração. E eu quero convidar você para participar da ceia, celebrando esta vitória. Eu não vou fazer um apelo específico hoje, não.
Se alguém, em algum aspecto da palavra, sentiu o Espírito Santo tocar, me procure alguém da equipe pastoral. Abra o coração, não resista. Tem muito valor uma decisão que é tomada dessa forma. Dizer, pastor, seja para mim ou para outro, o Espírito falou ao meu coração, dessa e dessa maneira, e eu quero ser discipulado, eu quero receber uma oração, eu quero tomar uma decisão na minha vida. Procure para que isso aconteça ainda essa semana. Não deixe apagar, morrer, desaparecer aquilo que Deus está falando ao seu coração. Mas com este cântico e com esta mensagem, eu convido você para nós celebrarmos em nome de Jesus a ceia da vitória hoje à noite. Amém? Toda a equipe pastoral, os presbíteros, para me ajudar aqui, por favor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que